Em cenários de desaceleração no consumo, a poupança previdenciária se torna uma aliada estratégica do desenvolvimento socioeconômico. Ela aumenta, por exemplo, a disponibilidade de recursos financeiros de longo prazo. A gente vai falar agora com José Roberto Afonso sobre um estudo técnico que o Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, está desenvolvendo sobre o tema. José Roberto, qual a avaliação que esse estudo técnico faz sobre o atual estágio da Previdência Complementar fechada no Brasil? A Previdência Complementar fechada, depois de ter apresentado uma fase de grande expansão, até a década passada, vem atualmente alcançando níveis que a gente chamaria de maturidade. E um dos seus grandes desafios é ampliar os seus horizontes, atrair novos participantes, atrair novos patrocinadores e por características da economia brasileira, da sociedade brasileira, nós acreditamos que há um grande potencial para uma nova onda de expansão da previdência privada fechada. E mais importante é que isso não seja visto apenas como uma questão da previdência, e sim também da economia, porque mais do que nunca o país está precisando de poupança, e você ter a expansão do sistema fechado é um caminho mais curto para você ter mais poupança de longo prazo, financiamento para investimento e retomada do crescimento. O estudo faz um diagnóstico da situação atual, mostra que há um grande potencial e sugere uma série de medidas para transformar em realidade esse potencial. Quais são os riscos do fim do bônus demográfico, longevidade da perda de importância do vínculo empregatício para a poupança previdenciária? Na verdade, esses riscos são maiores para a previdência social, né? Porque ela é muito dependente, vinha sendo muito dependente do crescimento, de um crescimento das gerações novas, os mais jovens tinham que crescer mais rápido do que os que se aposentam. E é esse bônus, digamos, demográfico que vai acabar e está sinalizando uma tendência altamente deficitária para a previdência social. E dentro desse quadro, que na minha opinião, você aparece como alternativas, você expandir a previdência complementar, especialmente a fechada, para oferecer mais alternativas, em particular de proteção social, aos trabalhadores de classe média, de renda média a elevada, que não vão mais ter essa proteção na previdência social. Porque a previdência, como nós temos hoje, no futuro, infelizmente, ela não vai poder ter esse mesmo grau de cobertura, de reajuste de aposentadorias como tem hoje, porque a realidade das contas públicas impõe uma limitação. Então eu vejo a previdência um pouco, como diz o ideograma chinês, crise é oportunidade. Então a crise da previdência social é uma grande oportunidade para a previdência complementar, especialmente a fechada, porque ela consegue fazer a vinculação com a poupança de longo prazo que a gente já comentou antes, rapidamente. Como então a poupança privada pode ser compatível em situação de recessão e instabilidade econômica? A poupança privada ela é fundamental uma poupança privada e que permaneça poupança, né? Quando a economia atravessa dificuldades, ela se torna crucial como um elemento de financiamento de novos projetos de investimento. Não fica ao sabor, aos humores da conjuntura. E para isso é muito importante de que esta poupança, que é no caso os investimentos feitos pela Previdência Complementar, sejam investimentos de longo prazo. A própria participação, né, dos segurados também tem que ser feita de uma maneira que crie um compromisso dele estar presente no longo prazo e não ter que sacar recursos ou sair de recursos no momento de recessão que a gente espera que seja passageiro. O que mais me preocupa nesse curtíssimo prazo é que nesses momentos de recessão aumenta
de um lado, a necessidade do governo por dívida pública, ele costuma se endividar, até porque a arrecadação dele está caindo e ele tem déficit, como a gente está vivendo hoje no Brasil. E esse é um desafio que eu diria dobrado no Brasil. Não só a gente precisa ter poupança, mas a gente precisa que tenha poupança que não fique presa no governo e sim possa financiar investimentos produtivos e, sobretudo, em infraestrutura. E o melhor caminho, não tem dúvida nenhuma, no Brasil para a gente fazer isso é via a previdência privada fechada, que já funcionou muito bem, hoje encontra sua maturidade e precisa encontrar novos caminhos para retomar a sua importância na economia e na sociedade brasileira. A gente continua falando sobre o estudo técnico desenvolvido pelo IBRE, agora com Paulo Valles. Paulo, qual é o potencial de crescimento da Previdência Complementar Fechada? No nosso estudo, nós fizemos um levantamento usando os dados de pesquisa do PNAD, outros dados do IBGE, da RAIS, uma série de informações públicas, e nós conseguimos quantificar um contingente de pessoas que não está ligado à previdência complementar, nem aberta nem fechada, e que tem uma faixa de renda significativa. Hoje, o sistema de previdência privada protege 4 milhões de pessoas. E fora do sistema, com renda suficiente, mas não dentro do sistema nem aberto nem fechado, existem 3 milhões e meio de pessoas. Portanto, esse é o mercado quantificado a partir das declarações que são feitas nas pesquisas regulares que o IBGE faz na pesquisa domiciliar. Então, são dados bastante confiáveis. Nós temos todas as informações que estão no estudo, esses 3 milhões e meio de pessoas, onde residem, qual é a renda média, qual é a idade média, qual é o emprego, enfim, tem uma série de informações sobre esse grupamento de 3 milhões e meio de pessoas, que é o potencial, e o nosso estudo faz uma análise de toda essa situação e são o público-alvo para que a gente possa ter um crescimento de imediato do sistema complementar, tanto aberto quanto fechado. Quais são os riscos da diminuição da poupança previdenciária para o mercado financeiro? São enormes. Eu atualmente sou do Conselho de Administração do BNDES. Fui funcionário do BNDES durante 30 anos. Então, a política operacional, eu estou dando como um dos exemplos, tá? Tem diversos exemplos do impacto na economia brasileira de uma maneira geral. O BNDES lançou a política operacional para 2015 nova. Os recursos do BNDES são emprestados à TJLP, que é uma taxa muito barata de juros, é a mais barata da economia brasileira. Muito bem, nos financiamentos do BNDES de 2015 para frente, a parcela do empréstimo em TJLP vai representar 25% do total do empréstimo do BNDES. Os outros 75% o BNDES vai emprestar com seus recursos, mas a preços de mercado. Mas há uma cláusula que diz o seguinte: empresário, se você quiser subir a sua participação em TJLP no seu financiamento de 25% para 50%, você tem que emitir debêntures. E essa emissão de debêntures em reais não tem outro tomador no Brasil nos papéis de longo prazo que não os fundos de pensão. Porque a maior parte, inclusive, dos recursos externos, como são nominados em dólar, tem uma quantidade significativa desses títulos de longo prazo que são nominados em reais. Tem um descasamento de risco de moeda que onera consideravelmente os projetos. Então, a falta de recursos de longo prazo em reais para a economia brasileira é absolutamente significativa. Que elementos, então, dinâmicos podem favorecer a evolução da Previdência Complementar Fechada? O nosso estudo ele passa por uma série de recomendações, algumas de caráter geral, outras de caráter mais específico naquilo que podemos refletir e coletar das opiniões que estão em andamento. Então, o fundamental é que haja, para a Previdência fechada, e aí a preocupação é estritamente na Previdência fechada, uma revisão, uma reflexão
sob o ponto de vista da estrutura regulatória previdenciária, estrutura de fiscalização para planos diferentes, de entidades diferentes, de patrocinadores ou instituidores diferentes. A forma pela qual o Estado acompanha, fiscaliza e regula o segmento também vai ter que ser repensado. Existem questões de ordem fiscal que obrigatoriamente terão que ser negociadas com as autoridades públicas. Nós temos questões também na estrutura de regulação da política de investimentos dos fundos de pensão, da Previdência Fechada, cujo órgão regulador é o Conselho Monetário Nacional, que nós vamos ter que negociar. Enfim, há que se fazer um conjunto de revisões e rediscussão. O nosso segmento é um segmento extremamente controlado pelo Estado, então é inescapável que a gente tenha que conversar com os diversos órgãos. Existem questões fiscais mais imediatas que nós podemos começar a estabelecer negociações, como procurar discutir o abatimento de contribuições em declarações simplificadas para a pessoa física, em lucro presumido para empresários, especialmente privados. Na questão previdenciária também formular planos que estejam mais voltados à responsabilização do período de capitalização para que o empresário privado se sinta menos ameaçado. A parte de benefício propriamente dito, de aposentadoria, benefício de risco, isso pode ser adquirido no mercado segurador, o que retira muita responsabilidade do empresário novo que pretenda fazer um fundo de pensão. E aí o estudo segue com um conjunto grande de sugestões de caráter geral e caráter específico para que parte desses 3,5 milhões de pessoas possam vir a aderir à Previdência Fechada. Uma última informação que eu queria deixar é que nós fizemos a conta, se metade desses 3,5 milhões de pessoas que hoje estão fora do sistema vierem para o sistema fechado, 1.800.000, mais ou menos, pelas contas que nós fizemos, supondo uma taxa de contribuição de 4% a 6% da pessoa quanto do patrocinador, isso calculado a 5% de taxa atuarial, isso representa, em média, um ingresso adicional de 300 a 320 bilhões de reais no sistema nos próximos 10 anos. E esses recursos podem, por questões da estrutura atual, ser quase todos alocados já no longo prazo e recuperar a capacidade do sistema fechado, que está perdendo, está caindo violentamente, com uma velocidade muito grande, o grau de longo prazo, de deter ativos de longo prazo nos seus portfólios, com uma necessidade cada vez maior que os fundos de pensão têm de ter liquidez para pagar a folha de aposentados. Tá certo, Paulo. Obrigada pela entrevista. Muito bem. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.